Quero convidar os irmãos a abrir 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. E diz assim o texto bíblico: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que vemos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Até aí. Eu vou trazer um panorama a respeito desse texto, para depois a gente entrar na mensagem propriamente dita. E o panorama é o seguinte: Paulo está escrevendo essa carta em meio a um contexto onde os superapóstolos estão baseando o seu apostolado ou a sua hierarquia, a sua posição dentro da igreja, na força, no currículo, na proeminência, na oratória, naquilo que a gente pode chamar de performance. Mas em contrapartida, Paulo vai de encontro a eles, mostrando que o evangelho acontece em meio à fraqueza, em meio ao sofrimento. A epístola inteira é um apelo a essa autenticidade e à glória de Cristo manifestada na fragilidade humana. E aqui no capítulo 4, ele vai destacar o ministério cristão como um tesouro em vaso de barro. Isso está lá no versículo 7. O que Paulo está mostrando é que Deus decidiu manifestar a sua glória, Deus decidiu manifestar o seu poder por meio de pessoas frágeis, por meio de pessoas que a sociedade pode chamar de insignificantes, pessoas que não têm uma proeminência, um status social ou algo que as diferencie. O evangelho é um tesouro em vaso de barro. O vaso não tem glória, o que está dentro é o que é o importante. E aqui dentro dessa estrutura, a gente pode ver 3 grandes blocos. O primeiro bloco está no versículo 16, que é um contraste entre o exterior e o interior. Depois, no versículo 17, a gente tem uma perspectiva escatológica do sofrimento, ou seja, como que o sofrimento ele reverbera para a eternidade. E no verso 18, a disciplina do olhar espiritual. Então vamos tentar primeiro trabalhar o versículo 16 nesse contraste. Paulo vai mostrar primeiro o homem exterior, o corpo, a aparência, a força física, a performance pública, mas ele mostra que tudo isso está se corrompendo, está se desgastando, está apodrecendo. Em outras palavras, por melhor que você seja, por mais atlético que o seu corpo seja, inevitavelmente ele está se corrompendo. Por mais que você seja uma pessoa com uma saúde de aço, mais cedo ou mais tarde, essa saúde vai se ausentar e você vai se deparar com cansaço físico, com falta de vigor. O Tim Keller, falecido Tim Keller, ele afirmava que se você tiver uma longevidade normal dos seus 70, 80 anos, não é que você vai passar por uma dessas coisas, mas você há de passar por todas elas. Problema financeiro, crise pessoal, traições, perda repentina de pessoas, doenças, degradações. Ou seja, inevitavelmente, por melhor que você seja, por mais que você tenha nascido em berço de ouro, você está se corrompendo, você está se degradando. Só que Paulo vai fazer o contraponto mostrando o homem interior, a alma em conexão com o espírito, a nova criação, e essa renova-se a cada dia. E aqui o verbo está num presente contínuo, para mostrar que essa obra que Deus tem executado, ela não se finda. Essa obra que Deus tem executado, ela não se interrompe, ela não tem gaps.
do momento que você é nova criatura em Cristo, Deus tem um trabalho contínuo na sua vida de transformação de glória em glória. Esse é o contraponto que Paulo trabalha. E aqui, então, o que a gente pode perceber é que o sofrimento ele não é o fim, mas o meio de formação interior. Em outras palavras, Deus usa do sofrimento para moldar o nosso caráter. Deus usa do sofrimento para moldar a nossa personalidade. Deus usa do sofrimento para nos aperfeiçoar. Aqui no versículo 17 existe a perspectiva escatológica desse sofrimento. E parece que Paulo, num primeiro momento, quando a gente lê, parece até uma ironia de Paulo. Porque ele vai afirmar o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação. O que Paulo está mostrando é que mesmo diante de angústias reais, Paulo relativiza a duração do sofrimento frente à eternidade. Tem um filósofo, Clóvis de Barros, que eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa meio icônica. E o Clóvis de Barros ele vai fazer uma comparação. E aqui é um pensamento grego, tá? Do sofrimento com a alegria. E ele afirma que o sofrimento, ele tem um período de duração muito maior do que o momento de alegria. E a comparação, um tanto quanto esdrúxula, mas vale aqui para reflexão, ele vai dizer: quer ver como que o sofrimento dura mais do que a alegria? Quanto tempo você tem de prazer numa relação íntima com a sua esposa? Quanto tempo dura uma dor de cabeça? Faz a comparação e você há de perceber que o sofrimento dura mais tempo do que um momento de alegria, um momento de vigor, por assim dizer. A bem da verdade é que o sofrimento é uma realidade presente e constante. A gente vive constantemente se deparando com o sofrimento. Só que Paulo vai relativizar dizendo que ele é leve e momentâneo, porque a perspectiva dele não está no presente momento, mas está na glória. E tudo posto em perspectiva da glória passa a se tornar pífio, passa a se tornar de pequeno valor. Por isso ele fala que é leve, que é momentâneo, porque o peso da glória é muito maior, porque o peso da glória faz com que eu olhe para o presente momento e fale assim: isso aqui não se compara ao que eu hei de experimentar com meu Cristo, com meu Deus. É por isso que o Russell Shedd, antes de falecer e passando por todos aqueles tipos de doença, ele tem uma frase que me marcou muito, que ele disse assim: todos nós iremos nos apresentar a Deus como um soldado em triunfo. Mas um soldado em triunfo não é aquele que passou ileso pelas batalhas. Ele é aquele que no decorrer da batalha, ele teve um braço arrancado, uma perna amputada, um olho vazado. Mas ele chega no final da guerra, olhando para o seu Senhor e dizendo: vencemos. Não importa como você vai chegar no fim, o que importa é se você foi fiel no processo. Porque ainda que você chegue cansado, ainda que você veja pessoas ao seu redor desanimando, abandonando, ainda que a vida seja marcada por sofrimento, ao se deparar com o nosso general, todas as coisas mudam de sentido. O nosso sofrimento passa a ser leve e momentâneo frente à eternidade do desfrute da sua presença. O sofrimento não apenas será recompensado, ele produz essa glória. E aí no versículo 18, a gente percebe a disciplina do olhar espiritual. Paulo vai dizer: não atentando para as coisas que se veem. O verbo skopeo indica foco intencional, contemplação direcionada. É aquilo que você coloca como alvo, é aquilo que você coloca como objetivo de vida, é aquilo que é sua fonte de motivação. Cá entre nós, qual é a sua fonte de motivação? O que te faz acordar todos os dias? Eu costumo dizer que para você descobrir o Deus de uma pessoa, basta você fazer 3 perguntas. Onde você investe seu tempo,
seu recurso e a sua energia. Basicamente, naquilo que você investe tempo, recurso e energia, é o seu Deus. O que Paulo está dizendo é: não coloque o seu tempo, recurso e energia naquilo que se vê, mas coloque naquilo que é eterno, porque o peso disso é muito maior, a glória disso é muito mais poderosa. O viver cristão requer uma formação do olhar, um discipulado da percepção. Sou eu conversando comigo mesmo sobre onde eu tenho posto os meus olhos. É aquilo de Jó, que ele vai falar: eu fiz um pacto com os meus olhos, como que eu vou fixá-lo numa donzela? Às vezes nós precisamos de pactos com os nossos olhos. Onde eu vou colocar, onde eu vou fixar os meus olhos? Isso traz vida ou é um terreno escorregadio para minha alma? Seguindo então, feito esse panorama geral da proposta do texto, eu quero me adentrar um pouco mais especificamente na mensagem. E para isso, o que eu posso começar afirmando é que nós vivemos dias caóticos, crises globais, ansiedades pessoais, perdas e incertezas. E misturado com isso tudo, a gente vive numa cultura digital que intensifica o imediatismo e o pavor do sofrimento. Porque se por um lado as redes sociais elas trazem uma vida editada, uma vida performática, mães perfeitas que cuidam de filhos perfeitos, com casamentos perfeitos, um shape perfeito, com marido perfeito. Isso, quando a gente compara a nossa vida, a minha esposa precisando levantar porque meu filho estava atrapalhando o silêncio aqui para a percepção, o outro que mudou a logística porque ele teve que dormir no sofá ali da secretaria. Você olha para essas coisas e fala assim: parece que a dinâmica da minha vida não condiz com a perfeição mostrada na internet. Só que também tem um outro lado da internet que ela ganha visibilidade à medida que ela mostra o sofrimento. Então, a gente tem dois problemas: o problema da vida perfeita e o problema do eu estou aqui, mas eu estou percebendo a guerra no Oriente Médio, eu estou percebendo a guerra na Ucrânia, eu estou percebendo uma crise e uma recessão no país. Eu tenho visto desde informações globais até questões locais. E via de regra, o que bomba na internet como notícia é tragédia. Ninguém para assistir algo que é bom. Por quê? Porque a gente entende que aquilo que é feliz é final. Ninguém quer assistir uma série onde tudo está acontecendo é bom e agradável. Todas as coisas são legais. Não. O que faz o pessoal parar para assistir as novelas da Globo é a trama. Será que ele vai trair a mulher com a amante? Será que ele vai abandonar a casa? Será que a tragédia vai acontecer? É isso que move o pensamento humano e é isso que move as mídias sociais. Mas a fé cristã, ela é um contraponto à vida midiática. Ela é um contraponto a uma vida performática. Ela não ignora a dor, mas ela atravessa a dor com esperança. Ela não faz mídia da dor, mas ela também não traz uma vida editada. Ela fala: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É essa tensão, porque eu já vivo desfrutando do reino, mas eu vivo num mundo de queda, num mundo de exílio, num mundo de maldição, num mundo de sofrimento. Paulo escreve com lágrima nos olhos, mas com os olhos fixos na glória futura. E essa é a visão que renova interiormente quem está se desgastando por fora. Eu posso exteriormente estar vivendo lutas. Eu posso exteriormente estar cansado, sobrecarregado. Mas quando eu olho para o meu Cristo, isso me renova.
Quando eu olho para o meu Cristo, eu vejo alívio para a dor. Quando eu olho para o meu Cristo, eu vejo esperança. Faz sentido para você? Seguindo então, a gente percebe que existe o desgaste da vida moderna. E é interessante, eu até falei isso lá na Porto, que era assim, não sei se vocês repararam, mas sempre a virada de ano tinha algo mágico. Você chegava ali, outubro, novembro, dezembro, você estava o pó. Não era isso? Vamos ser sinceros. Quando está dezembro, você fala assim, meu Deus, que esse ano acabe logo, que eu não aguento mais. Se tiver um dia a mais no mês de dezembro, eu não dou conta. Eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. Mas aí, magicamente, soltava-se os fogos na beira da praia e dia 1º de janeiro você estava renovado. E aliás, quando dava ali mais ou menos 11h50, você começava a fazer promessas para Deus. Senhor, ano que vem eu faço dieta, faço academia, vou na igreja todo dia, vou fazer isso, aquilo, vou perdoar aquela pessoa, aquele tio chato, aquele primo insuportável. Tudo isso você faz de promessa. E aí, dia 1º de janeiro, você está renovado, você fala assim, pronto para mais um ano, a vida continua, não dá para parar, estamos bem. Mas você já reparou que mais ou menos de uns 4, 5 anos para cá, essa mágica parou de acontecer? Antes, dia 1º de janeiro era dia de renovação. Agora a gente começa janeiro falando assim, meu Deus, esse ano vai ter feriado? É ou não é? E você fica, foi o ano passado ou é esse ano que não tinha feriado? Acho que foi o ano passado, né? Que, gente, o pessoal estava amaldiçoando o ano. Porque todo feriado é sábado e domingo. Por quê? Porque a gente não está aguentando mais. A gente está vivendo uma rotina cansada. A gente vive um tempo, eu até brinquei hoje cedo, que muitas pessoas falam de burnout. Vamos ser sinceros, a gente não está tendo tempo nem para ter burnout. Você fala assim, quem dera, burnout é coisa de rico. Eu tenho que passar por depressão, burnout, ansiedade, angústia, tudo isso trabalhando com filho para cuidar, comida para pôr na mesa. Não dá para parar. A gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Não é verdade? Então a gente vive nesse tempo, cansaço crônico, pressão financeira. Não, pressão financeira aqui no nosso país nem tem, né? Está todo mundo com a conta no azul, não é? Tem certeza disso. Comparações constantes. Uma vez eu vi uma pesquisa que as pessoas não querem ser ricas, inteligentes e bonitas. Elas só querem ser mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que as pessoas ao lado. A questão é, eu quero me comparar com o outro. E à medida que eu me comparo com o outro, eu vejo se eu sou melhor ou pior. As redes sociais projetam essas vidas editadas, mas escondem os colapsos mentais. A saúde mental, ela é afetada pela ausência de pausa, pela sobrecarga emocional e pelo excesso de futuro e passado. Tem muita gente ansiosa pelo dia de amanhã. O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha família? O que há de ser o meu futuro? Ou então, pessoas que vivem em depressão, porque não conseguiram lidar com o passado, com as demandas do passado, com as frustrações, com os esqueletos e os fantasmas dos armários. A bem da verdade é que nós não aguentamos mais uma má notícia. Você já reparou que qualquer notícia ruim, a gente responde de forma desproporcional? Isso é no nosso trabalho, isso é no nosso casamento, isso é com os nossos filhos. Os pais aqui presentes. Já viu que às vezes o seu filho faz uma traquinagem, uma besteira, e você responde muito acima? E depois você fica com aquela crise na consciência? Até porque você fica vendo nas redes sociais aquelas psicólogas de psicologia positiva. Você tem que falar para o seu filho que ele é um príncipe, que ele é o anjo, que ele é o centro da vontade de Deus, que ele é um lindo.
Quem pegou a referência, pegou. E quem já me ouviu falar sabe que eu tenho uma certa birrinha, né? Mas tá tudo bem. Aí, quando você não lida com essa psicologia positiva, ou você tenta por 3 vezes e na quarta você joga um chinelo, aí bate aquela dor na consciência, bate aquela crise pessoal. Por quê? Porque a gente está respondendo de forma muito maior do que como o problema vem. Porque a gente está sobrecarregado, a gente está cansado, a gente está frustrado. E é por isso que a palavra de Deus é ainda tão viva e tão eficaz, porque ela mostra essa renovação interior dia após dia. Paulo, ele contrapõe o exterior que se consome ao interior que se renova. E essa renovação, ela não é automática. Não é assim, eu fico 3 minutos de joelho e quando eu levantar, novo homem serei, novo casamento terei, novo trabalho há de surgir instantaneamente na minha vida e o meu filho mudo ficará. Falará bem pouquinho, calminho, tranquilamente. A vida não funciona desse jeito. A vida não funciona miojo. A questão é, essa renovação, ela é cultivada. É um progresso e um processo na presença de Deus, na palavra de Deus, na oração e na comunhão. Cada dia traz desgastes, mas também traz graça suficiente para eu lidar com esse dia. Entenda o seguinte, as pessoas que Deus colocou na sua vida, Ele colocou para te moldar. Eu escuto na sociedade falando que a gente casa para ser feliz. Eu acho que é uma mentira. Eu escuto nas igrejas que a gente casa para fazer o outro feliz. Eu acho que é uma mentira pior. Porque se a felicidade da minha esposa dependesse de mim, tadinha. Eu entendo que a gente casa para a gente aprender a amar de fato. Para a gente aprender o que é renúncia. Para a gente aprender o que é dor e sofrimento. Para a gente aprender o que é abnegação. Para a gente aprender o que é viver em comunidade. E aí a gente tem filho, porque no casamento a gente não aprende tudo. Aí o filho, não sei se você percebeu, vamos ser bem racional aqui. Filho é uma coisinha que só dá gasto, por 18 anos fica só te sugando, e quando você fala, agora vai dar lucro, casa e vai embora. Aí você fala, caramba, que investimento mal feito. Não é por aí. Só que aí, você vira para um pai e fala assim, vale a pena? E fala, é o maior amor do mundo. Por quê? Porque quando a gente tem um filho, vira uma questão de esquizofrenia. A gente passa a amar um serzinho que só dá trabalho. Aí a gente começa a entender o que é o amor de Deus por nós. Porque o serzinho para dar trabalho. Não é verdade? O Espírito Santo, ele atua em nosso interior com consolo, verdade, poder e presença. É por isso que o Romanos 5,5 vai dizer, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Trazendo mais uma vez a perspectiva de Paulo, que o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Ele faz isso não por minimizar o sofrimento, mas por compará-lo à glória. A fé escatológica, ela nos traz uma perspectiva de vida. O agora não é o fim. Há um peso de glória vindo. Vale a pena passar por esse sofrimento. Vale a pena abrir mão de algumas coisas. Vale a pena olhar e falar assim, isso me é lícito, mas não me convém. Eu posso experimentar disso, mas eu quero agradar o meu Pai. Quando a gente estiver diante dele, ele não vai falar, quantas almas tu trouxeste para mim, ó filho amado. Ele vai falar, foste fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito agora eu te coloco. Eu não quero chegar diante do meu Pai e falar para ele, devia ter. Tem uma fala de Paulo que move a minha vida, que é, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero chegar diante do meu Pai e falar assim,
Senhor, foi difícil, sangrei, chorei, mas eu combati o bom combate. Aquilo que o Senhor me propôs a fazer, eu fiz. Eu completei a carreira, tropeçando, mas completei. E o mais importante, eu guardei a fé em todo o tempo. A esperança cristã é mais do que uma fuga. É a certeza de restauração total em um novo corpo e como participante da nova criação. Essa glória eterna só é possível por causa do Evangelho. Que Evangelho é esse? Jesus carregou sobre si as nossas dores, angústias e todo o peso da queda. Na cruz, ele venceu o pecado, a morte e Satanás. Ele não apenas sofreu por nós, mas ele também sofreu conosco. E ele sofreu como nós, experimentando agonia, abandono e morte, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e receber nova vida. A ressurreição de Cristo é o primeiro sinal da nova criação. Em meio ao caos, essa vitória é a âncora firme da alma. A garantia que nós temos de que há uma vida no porvir é porque o Filho de Deus, ele ressurgiu dos mortos, ele se apresentou a nós, nós vimos a sua glória, mais de 500 pessoas contemplaram a sua ressurreição, e isso ecoa até os nossos dias. A gente já experimenta daquilo que é escatológico, que é a presença e a habitação do Espírito Santo em nós. Jesus, ele fala assim para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Alos Consolador, ou seja, o outro Consolador de mesma natureza, de mesma essência. Ele estará em vós, ele habitará em vós, estará convosco para sempre. Eu vou preparar a morada. E preparar a morada não é que ele está preparando um tijolinho no céu para você ter uma casa. Preparar a morada, ele explica, é a habitação do Espírito Santo. Ele precisou morrer para que nós nos tornássemos justos e, sendo justificado pelo sangue de Cristo, pudéssemos ser morada do Espírito que habita em nós. E é esse Espírito que nos ensina a clamar Abba Pai. É esse Espírito que nos faz nova criação. É esse Espírito que enxuga de nós toda lágrima. E para a gente caminhar para o final, Paulo vai terminar a sua reflexão nos ensinando a olhar, a colocar os olhos no invisível. O caos nos distrai, a dor nos absorve, a ansiedade nos cega. Mas Paulo ensina, precisamos de olhos espirituais. Tem um homem já falecido, se eu não me engano, ele faleceu em 2013, chamado Stephen Covey. E o Stephen Covey, num livro dele, num dos capítulos, ele mostra um quadrante de urgência e importância. E ele mostra que nós vivemos no triângulo do caos. O que é isso? Porque ou a gente vive naquilo que é muito urgente e muito importante, ou seja, é para fazer para ontem, então a gente vive apagando incêndio, a gente olha para aquilo ali e fala assim, não vou mexer. Aí quando começa a feder, quando o prazo acabou, quando o chefe está na orelha, quando você sabe que não tem mais alternativa, você vai lá e faz, é apagar incêndio. Em contrapartida, a gente também fica gastando a maior parte do nosso tempo com aquilo que não é importante, mas é urgente. Sabe qual que é o nome disso? A agenda dos outros. É assim, você olha para o teu dia e fala assim, não tenho nada para fazer. Aí alguém te liga e fala assim, tem como? E o que você fala? Sim. Você nem sabe o que é, você diz sim. E aquilo coloca a tua vida de forma caótica. Porque nós brasileiros temos muita dificuldade em dizer não. Então a gente muda a nossa rotina para agradar os outros. Não é importante, mas é urgente. Ou então a gente vive, e aqui eu tenho certeza que ninguém há de se identificar, naquilo que não é nem importante, nem urgente. Alguém sabe me dizer o que é? Quanto tempo que a gente não passa nisso? Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente fica.
Eu mesmo, nossa, quantas vezes que eu não me pego vendo o leão comendo a zebrinha, a aranha matando o escorpião matando a aranha. Quando eu vejo, 1 hora passou e eu estou aqui. Distração. Ele chama isso de triângulo do caos. Ele fala que tem um quadrante que a gente deveria investir, mas a gente não investe, que é aquilo que é muito importante, mas não é urgente. Ele fala que é uma agenda voltada para o ser e não para o fazer. É quando a gente para de ficar apagando incêndio, para com distrações, para com a agenda dos outros e começa a focar naquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer de fato. Qual que é o meu papel no reino de Deus? Como eu cumpro a missão que Ele me entregou? Um bom direcionamento para você cumprir essa missão e para você viver nesse quadrante é você começar a resgatar as disciplinas espirituais, prática da contemplação, da meditação na palavra, da oração silenciosa e da comunhão. Ela nos treina para ver o que não se vê. A fé nos faz andar por convicção, não por aparência. É por isso que 2 Coríntios 5,7 vai dizer: vivemos por fé e não pelo que vemos. Para a gente fechar então, algumas aplicações pastorais. Primeira, você pode estar se desgastando por fora, mas não precisa morrer por dentro. A sua dor é real, mas ela não é eterna. Cuide da alma como quem cultiva uma esperança viva. Silencie, medite, respire, ore. Confie que Deus já está trabalhando sua eternidade enquanto você lida com a sua humanidade. Deus está trabalhando a nossa eternidade enquanto a gente lida com a nossa humanidade. O seu dever é trabalhar o seu caráter diante de Deus. É trabalhar os seus fantasmas diante de Deus. É trabalhar os seus erros diante de Deus. E permitir que Ele te use para a glória dEle. João 16,33 vai dizer: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A conclusão é que a nova criação já começou. A esperança cristã, ela é escatológica porque ela é eterna, mas também está presente. O reino já está entre nós. Mesmo em meio ao caos, podemos experimentar a paz que excede o entendimento. A saúde mental cristã nasce da confiança. Mesmo que tudo pareça desmoronar, o Deus eterno nos renova hoje. Não importa o caos que você está vivendo, Deus é contigo. Deus te fortalece, Deus te dá graça. Persevere nos caminhos dEle e Ele está contigo. E Ele há de ser sua força, Ele há de ser sua âncora, Ele há de ser o seu resgatador. É por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Cristo nós somos renovados diariamente para a honra e para a glória dEle. Vamos orar? Senhor Jesus, a nossa fé está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. A quem nós poderemos ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna, fonte de vida, fonte de bênção. Pai, obrigado pelo privilégio de sermos ancorados no Senhor, de sermos transformados pelo Teu poder. Obrigado porque o Teu Espírito nos possibilita a mudança. Obrigado porque pelo Teu Espírito nós, mesmo em meio ao sofrimento e caos, podemos perseverar, podemos estar firmes, porque todo sofrimento é leve e momentâneo frente à Tua glória, frente à Tua majestade, frente à Tua benignidade, frente à Tua bondade. Então, Deus, que a gente saia daqui com o coração restaurado no Senhor, com o coração fortalecido no Senhor, com a perspectiva de que somos essa nova criação para a Tua honra e glória,
em nome de Jesus.